Vamos à pesquisa nossa de cada dia. O Ibope divulgou ontem novos números sobre o segundo turno nos estados. A gente vai comentar aqui os 3 principais colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aqui na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, João Dória e Márcio França estão tecnicamente empatados. O tucano tem 52% dos votos válidos contra 48% do atual governador, ou seja, ali no limite da margem de erro. Na disputa no Rio de Janeiro, Wilson Witzel do PSC tem 60 contra 40 do Eduardo Paes do DEM. Em Minas, a distância é ainda maior. Romeu Zema do Novo aparece com 66% dos votos válidos contra 34% do tucano Anastasia. Por que eu falei todos juntos esse monte de números? Para que vocês comentem o quanto isso também é importante do ponto de vista do cenário nacional. São Paulo, Vera Magalhães, maior colégio eleitoral do país, é onde a disputa de fato ainda tá em jogo, né? Tá muito acirrada, Silvio, é um limite da margem de erro ali, os dois empatados no limite da margem, e tem um dado que é bastante relevante, que é a rejeição ao Dória e a sua inferioridade em relação ao Márcio França na capital, que é o maior contingente eleitoral e é a cidade que o tucano governou. Ele tem 37% dos votos válidos aqui contra 63% do Márcio França. É uma disparidade que não ocorre no universo do estado e não ocorre em outras regiões. Ele só não está em pior situação porque ele ganha no interior e ele ganha no litoral. Mas esse é um dado que, bem explorado pela campanha do PSB, pode provocar uma corrosão na imagem do Dória. Porque na cidade em que ele governou por 15 meses, e ele faz uma coisa muito ato falho, eu acho, na propaganda dele, que é falar assim: eu doei os meus 15 salários como prefeito para entidades. Ele próprio reforça que só governou por 15 meses a cidade, portanto abriu mão do mandato que recebeu. E a rejeição dele aqui, o número dos que dizem que não votariam nele de jeito nenhum na capital, é de 54%. Então esses dois dados combinados são muito negativos para o Dória e, bem explorados, podem levar a que essa onda vá para o interior e vá para o litoral. Porque na linha, quem conhece o Dória, o único lugar em que ele teve alguma experiência como gestor público, e ele se apresenta dessa maneira como um gestor, o rejeita. Ele ganhou aqui no primeiro turno, ganhou pela mesma margem praticamente que ganhou no estado, 26-22, uma coisa bem próxima ali. Mais uma vez que foram dadas as opções ao eleitor no segundo turno, esse quadro se inverteu barbaramente. Então é algo de que ele tem que cuidar, sob pena de passar apuro aí nessa reta final. É isso, né, André? São 10 milhões de votos só aqui na capital paulista, mas também queria que você já continuasse um pouco com o Rio de Janeiro, outro colégio eleitoral importante, onde o jogo, a rigor, a seguir as pesquisas, parece estar mais ou menos desenhado, né? O Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro... Eu moro lá, né? Então, eu tô bastante perplexo pelo seguinte... É difícil comparar o Wilson Witzel, cujo nome eu aprendi anteontem, com o Jair Bolsonaro. Ele surfa a onda do Jair Bolsonaro, mas o Jair Bolsonaro, goste-se ou não do deputado, é amplamente conhecido. Todo mundo sabe o que o Jair Bolsonaro fala, o que ele representa e de onde ele vem. Não há muito mistério a respeito do Jair Bolsonaro como persona, como candidato. Está aí. Mas e o Wilson Witzel? Quem é o Wilson Witzel? Vocês vejam como o fastio da política, a criminalização da atividade política, a desconfiança profunda do establishment, do estamento, do sistema, chamem como quiser, como isso é capaz de resultar num voto cego, num voo cego, num absoluto desconhecido. Porque é disso que se trata, Wilson Witzel. Nós estamos agora, no segundo turno, sendo apresentado a sua história. Aquilo que ele já fez, as suas incoerências, as suas relações, enfrentando um político muito conhecido, o Eduardo Paes. Pode falar o que quiser, foi um bom prefeito do Rio de Janeiro. E não consegue ser competitivo com um
absoluto desconhecido que cresce, repito, em decorrência desse sentimento antipolítica, surfando a onda do Jair Bolsonaro, sendo que o Jair Bolsonaro jamais manifestou apreço por ele. O Jair Bolsonaro não sabe nem falar o nome do sujeito. O Wilson Witzel cresceu em função de uma associação de última hora com o Flávio Bolsonaro, filho eleito senador do Jair Bolsonaro, que me parece tomou uma trancada do pai para não fazer mais campanha. O Bolsonaro não tem nenhum motivo para apoiar alguém no Rio de Janeiro, ele é muito bem votado entre os eleitores de ambos. E o Rio de Janeiro vai entregar a chave de casa a um desconhecido, a alguém desconhecido. Quais são as chances, minha gente, de profundamente insatisfeito com a sua vida, você entregar a chave da sua casa para um desconhecido e achar que a sua vida vai melhorar? Muito bem, Joel, acrescentando também Minas Gerais, né? Talvez, e a se confirmar, tá com toda a pinta que o Romeu Zema do Partido Novo, que tem 66% dos votos válidos, pode levar essa eleição contra o Antônio Anastasia. É uma derrota para o PSDB muito significativa, porque afinal de contas era um dos colégios eleitorais em que o partido apostava a sua sobrevivência. Agora vai restar garantido, São né? Paulo, resta São Paulo, garantido, onde ainda está no jogo, e Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite contra o atual governador, o Ivo Sartori, mas também, se confirmada, coloca o Partido Novo no mapa partidário, vamos dizer assim, né? Coloca o Partido Novo no jogo no Brasil, principalmente pensando nas próximas eleições. Sem dúvida, essa eleição de Minas é decisiva para os dois, né? Porque, veja, o PSDB está disputando talvez com uma pequena vantagem aqui em São Paulo, mas o Dória não é bem PSDB, né? O Dória é alguém que entrou no PSDB, em quem o PSDB não está depositando nenhuma confiança, pelo contrário, estão se revoltando, está expulsando membros históricos do PSDB aqui da cidade. Então, quer dizer, o Dória não representa bem o que é o PSDB também, não, e todo mundo sabe que ele pode deixar o PSDB com muita facilidade. A esperança do PSDB mesmo era Minas Gerais. E um candidato mais ligado ao partido, embora também relativamente, não é um quadro histórico, mas mais ligado ao partido, e que estava com uma vitória garantida e tomou essa rasteira, uma rasteira imprevisível, né? As pesquisas não captaram nada. Ali realmente, na presidencial, eu achei que as pesquisas mapearam bem os movimentos que estavam acontecendo e que levaram aos resultados do primeiro turno. Em Minas Gerais, não. Em Minas Gerais não é uma questão de ter errado um pouquinho porque deu tempo da curva subir, os eleitores se moverem um pouquinho mais. Teve uma mudança substancial, inesperada ali do Romeu Zema. E pro Partido Novo, duas coisas. Primeiro, que oportunidade. E outra, que risco também, né? Porque pegar um estado que tá numa situação fiscal, assim, muito séria. Não é uma situação que o governador vai ter muito espaço para mostrar diversas ações diferentes. Vai ter que escolher muito bem, vai ter que promover corte, sim, o que vai ser doloroso. Talvez a agenda de privatizações faça sentido nesse momento, embora o próprio Zema esteja um pouco vacilante aí, né? Ele voltou atrás em algumas propostas que tinham sido aventadas aí e vamos ver, mas do ponto de vista de testar no cenário brasileiro essas novas forças da política, como é o Partido Novo, eu acho que acima de tudo é uma grande oportunidade para o brasileiro ver, para o brasileiro observar, pra gente dar uma chance. O sistema tá tão ruim, tá tão podre, está mesmo, a população demonstra a sua revolta contra esse sistema, botando pessoas novas. Tem pessoas novas que eu não confiaria nem um pouco, e tem aquelas forças novas que merecem sim o nosso voto de confiança e vão passar por uma curva de aprendizado, sem dúvida, mas tem que começar por algum lugar. A oportunidade passa uma vez, acho que nem o Partido Novo não estava esperando essa, mas se conseguir, terá uma rica oportunidade em mãos para mostrar que é possível sim, vindo de fora da política, trazer coisas novas e boas para ela. E o nível dessa campanha está tão baixo e tão pesado que nos últimos dias ele foi alvo de uma acusação torpe de envolvimento num caso de estupro de criança. Precisou a polícia vir dizer que não tinha nenhuma relação para que fosse afastado, não que tenha sido levantado pelo lado A da campanha do PSDB, e eu tenho certeza que o Antônio Anastasia, pela pessoa que é, jamais endossaria uma acusação desse tipo, mas chegou a surgir num jornal, inclusive de circulação estadual, e precisou que a polícia entrasse para descartar completamente, porque isso virou um tema da campanha. Olha que ponto chegamos no Brasil. Eu tenho, como analista político, como jornalista, uma boa expectativa em relação ao Zema. Acho que pode ser um bom governador, me parece um homem preparado. Mas lamento muito
que um estado possa prescindir de um governador como Antônio Anastasia, para não ficar em cima do muro, tá? Um excelente administrador público, um profundo conhecedor de finanças públicas e mais um, porque também os bons são levados por essa lavação da política, por essa criminalização da política. Mais um, porque eles existem, eu insisto, mais um homem público que vai sendo derrotado, é senador, tem mais 4 anos de mandato, mas que vai sendo derrotado por motivos que não tem nada a ver com a sua capacidade, nem com a excelente gestão que fez no período que governou Minas Gerais. Não acreditem piamente nesse papo de renovação da política, de novo Congresso. As coisas não funcionam assim. Concordo com você, mas era alguém que não queria ser candidato a governador, foi convencido para ser ele o cavalo do Aécio. Se o Haddad foi o cavalo do Lula, o pobre do Anastasia foi escalado para ser o cavalo de Troia do Aécio Neves, que se escondeu ali numa candidatura à Câmara depois de tudo que se mostrou, foi para o sacrifício e vai sair menor do que entrou, não por vontade própria, mas porque o PSDB só tinha a ele para tentar sobreviver em Minas Gerais depois da lambança que o senhor Aécio Neves apontou. Exatamente, precisava de um palanque forte lá e a esperança era ele. Curioso que, curioso que em São Paulo, quem está representando o establishment, o incumbente, é o que era o outsider na eleição passa em 2016, né, que veio de fora da política, e justamente o azarão subindo com chances é um nome da política mais tradicional aqui do estado, né?